as muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao reino diz, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Bom dia. Que a paz seja sobre a sua vida nessa manhã, nesse tempo onde nós juntos nos reunimos para fazer aquilo que nós fomos criados para fazer. Eu e você fomos criados para Deus. Eu e você fomos criados para nos alegrarmos nele, para termos prazer nele, para nos satisfazermos nele, porque ele é Deus. Ele é o nosso Criador e nós pertencemos a ele. E a alegria plena existe quando nós desfrutamos dessa relação íntima que nós temos com Deus, que por meio de Jesus Cristo se torna o nosso Pai. Então que você seja preenchido nessa manhã pela alegria plena que vem do alto, alegria plena de pertencer ao Senhor. Quero convidar você a ficar de pé, você que pode ficar de pé, e nós fazermos a leitura do texto de Mateus, capítulo 17. Eu vou fazer a leitura dos versos ímpares e convido você a fazer a leitura dos versos
pares. Esse texto conhecido como a transfiguração de Jesus, onde Jesus ele mostra a sua glória, mostra quem ele é. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, a sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, que bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouçam. Já imaginou essa cena? Né? Até então, os discípulos achavam que Jesus era um homem. Um homem especial, mas apenas um homem. E aqui no monte, conhecido como Monte da Transfiguração, a face de Jesus começa a brilhar como o sol. As suas roupas começam a resplandecer. E uma voz vinda do alto dizendo: Este não é um homem qualquer. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse filho foi gerado eternamente por mim. Ele é o próprio Deus. De tal forma que Pedro fica encantado, né? Vamos acampar aqui, ficar aqui para sempre, né? E quando a gente está diante de Jesus, diante da glória de Jesus, sabe qual que é o nosso desejo? Senhor, eu quero ficar aqui com o Senhor. Eu quero vislumbrar essa beleza, eu quero contemplar essa beleza, eu quero me encantar com essa beleza. Né? Mas a voz que vem do alto diz: Este é meu filho. Se você reconhece isso, então ouça o que ele tem a dizer. Obedeça-o, siga a direção que ele aponta. Se ele é o Filho de Deus, se ele é Deus, glorioso, santo, cabe a nós ouvi-lo e obedecê-lo. Convido você a exaltar o nome de Jesus nessa manhã. Exaltá-lo porque ele é Deus. O nome dele está acima de todo nome. Ele é santo, ele é justo, ele é glorioso. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único e eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Suas vozes, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Orar. Senhor Jesus, nós queremos te exaltar nessa manhã, porque o Senhor é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir, certamente virá para resgatar aqueles que são seus, aquele que se encarnou, que se humilhou para se identificar conosco, para se fazer como um de nós, para carregar o nosso sofrimento, para morrer na cruz em nosso lugar, para morrer a nossa morte, para ser sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reina para todo sempre, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, onde intercede por nós, e que um dia irá voltar para nos resgatar. Senhor Jesus, que o nosso coração almeje por isso, que o nosso coração espere pelo Senhor, o Senhor que é revestido de majestade e glória, o Senhor que é incomparável, o Senhor que nos ama infinitamente,
Ó Senhor, nós queremos nos deleitar no Senhor nessa manhã. Nós queremos contemplar, Senhor, a sua glória. E que isso não permaneça e morra aqui, Senhor. Mas que esse vislumbre, Senhor, da sua glória, acompanhe-nos por todos os dias. Para que nós possamos honrá-lo todos os dias. Para que a nossa vida seja marcada por ouvir o Senhor e obedecê-lo. E manifestar e fazer o Senhor conhecido ao mundo. Para que todos conheçam a sua glória. E sejam revestidos da luz, da alegria do alto. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Efésios 5, versículos de 8 a 12, diz assim: Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Esse texto de Efésios capítulo 5, que diz que antes nós éramos trevas. Se tinha alguma coisa que nos definia, era trevas. Essa era a nossa identidade, era aquilo que nos marcava, era aquilo que nos definia. Mas veja só que o que Paulo não está dizendo, ele não fala agora pratiquem as obras da luz, ele não fala isso. Ele fala agora vocês são luz. É isso que vocês são agora. Uma mudança extraordinária e sobrenatural aconteceu dentro de mim e aconteceu dentro de você. De tal forma que as escrituras vão dizer, você não é mais o mesmo. Então, já que você é luz, qual que é o imperativo do apóstolo Paulo? Então, viva como filho da luz. Ou seja, apenas deixe transparecer aquilo que você já é. Apenas seja aquilo que você já é em Cristo Jesus. Vocês são filhos da luz. Vivam como tais, vivam como filhos da luz. Isso significa que se nós já não somos mais os mesmos, praticar as obras das trevas não faz mais sentido. Praticar o pecado e o mal já não faz o menor sentido para um cristão, porque agora nós somos filhos da luz. E esse é o nosso grande pecado. Nós já somos luz, mas por vezes insistimos em praticar as obras das trevas. E por isso precisamos confessar. E falar, Senhor, me perdoa. Porque eu já não sou mais o mesmo. Mas eu insisto em praticar aquilo que não pertence mais a mim. Então confesse ao Senhor, derrame o seu coração, dizendo, Senhor, me perdoa. Não faz sentido mais eu pecar, porque eu já não sou mais o mesmo. Senhor, me perdoa, porque apesar de eu ser luz, as trevas ainda me tentam. Me ajude a viver como filho da luz. Me ajude a viver em bondade, em justiça, em retidão diante do Senhor. Ore silenciosamente ao Senhor nesse momento. Derrame seu coração diante dEle. Confesse seus pecados, quebrante o seu coração. Deixa a luz de Jesus brilhar sobre você. E te lembrar quem você é. Lembrar que Ele te deu vida nova. Vida cheia de luz. Vida cheia de justiça, de amor. Ore ao Senhor e depois de um tempo de oração silenciosa nós vamos cantar mais uma canção.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Senhor Jesus, nós nessa manhã recebemos o teu perdão. O perdão e a purificação que vem da cruz
E essa voz que vem do alto dizendo que nós não somos mais os mesmos. Tudo mudou, Senhor. Porque o Senhor não apenas nos salvou, não apenas perdoou os nossos pecados, mas o Senhor nos uniu a Ti mesmo, de tal forma que sobre nós compartilhamos a Sua natureza divina. Nós somos filhos da luz. Que nós vivamos como filhos da luz, para proclamar a luz daquele que nos salvou. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Vamos ler mais um texto, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler juntos, de uma só voz? Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Que assim seja sobre a nossa vida, que nós possamos manifestar, a partir da maneira como nós vivemos, a luz daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que os homens vejam e façam como nós, glorifiquem o Pai que está nos céus. Convido você a ficar de pé, nós vamos cantar mais uma canção. Se você veio preparado, você pode dedicar ao Senhor seu dízimo e sua oferta. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazer o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a ponte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Suas vozes no labor. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. O presbítero Raimundo faz uma oração de gratidão ao Senhor.
Amém. Você pode sentar? Gente, alto, né? Só para você acordar um pouquinho, né? Ver se está esperto, né? Gente, que alegria hoje nós recebemos o Jonathan, o Elma, o Heitor no meio de nós. Bom demais. A gente fica sem palavras de recebê-los aqui, de ver a boa mão de Deus fortalecendo vocês, ajudando vocês, auxiliando vocês. Então, nossa comunidade se alegra com vocês nessa manhã. E é com grande alegria que a gente recebe vocês aqui novamente, tá? Vamos aproveitar, gente, fazer uma oração pela vida do Jonathan, do Heitor, da Joelma, em gratidão a Deus pelo bem que o Senhor tem feito à vida desse casal, dessa família, tá? Já muita alegria te receber aqui, viu? Todo mundo feliz aqui, sorridente. Deus é bom. Deus é bom. Nós vamos orar com vocês, tá bom? Eu vou até aí. Vou até aí para orar com vocês. Gente, vamos orar. Eu sei que é um momento que alegra o nosso coração, né? Porque a gente tem chorado com vocês. Ao mesmo tempo, a gente tem se alegrado com vocês, de ver o Senhor os fortalecendo, né, para que vocês possam enfrentar tudo isso com coragem, com alegria, com ânimo, né? Então, saibam que vocês são amados por nós, né? Muito amados por nós. Vamos lá. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Que alegria ter a Joelma aqui no nosso meio, vê-la bem, Senhor, vê-la se recuperando. E como parte, Senhor, da nossa comunidade, da igreja que pertence ao Senhor, nós nos alegramos, Senhor. Choramos muito, Senhor, mas nos alegramos muito também, de ver todo o bem que o Senhor tem derramado sobre essa família, Senhor. Onde, apesar das lutas, o Senhor não tem os desamparado. Onde, apesar das lágrimas derramadas, o Senhor tem recolhido todas elas. E tem demonstrado a sua bondade para com eles. Por isso nós nos alegramos e celebramos o Senhor nessa manhã. Porque é o Senhor em nós que tem nos fortalecido, é o Senhor em nós que tem nos consolado, é o Senhor em nós que tem nos dado esperança, mesmo quando os dias são sombrios, é o Senhor em nós que tem nos ajudado. Nós celebramos o Senhor, nos alegramos com esse casal, apresentamos ações de graças ao Senhor. Pela alegria, Senhor, que nós estamos hoje por recebê-los aqui. Nós estávamos ansiosos por este momento, Senhor, de poder revê-los, de poder abraçá-los, e o Senhor tem ouvido as nossas orações. Nós te agradecemos por isso. Continue sustentando, Senhor, derramando graça sobre a Joelma, a fortalecendo cada dia, Senhor, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, gente. Bom demais ter vocês aqui. Que bênção, gente. Glória a Deus. Deus é bom. Nós vamos para a leitura de número 81, do breve catecismo, que proíbe o 10º mandamento, né? Nós temos lido todo domingo para nossa edificação. Vamos ler juntos? O 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vida da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Que desafio, né? Esse é um mandamento de Deus, tá?
proíbe todo descontentamento com a nossa condição. Nós devemos estar contentes com a nossa condição, visto que o céu já nos deu tudo o que nós precisamos. Amém? Quero orar com as crianças, chamar as crianças aqui na frente, a professora dessa manhã que vai ministrar esse momento. Chamar o Heitorzinho. Maravilha. Vamos orar, gente. Pai querido, nós te bendizemos essa manhã, nos alegramos com a vida do Heitor. Senhor, que alegria tê-lo aqui com a gente, que o Senhor ministre ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Gente, quero chamar aqui um missionário que fala em línguas estranhas. Aqui. Ele falou aqui essa manhã, ninguém entendeu nada, mas ele traduziu, isso que é importante. Chamar o Ageirson aqui na frente, missionário entre os indígenas. Ageirson, que já é um grande amigo, né, da minha família. Foram acolhidos bem, foram tratados bem ontem, tranquilo? Melhor impossível. Que bênção, gente. O Ageirson, ele ministrou a EBD hoje para nós, pela manhã, falando um pouquinho do trabalho que ele tem desenvolvido com os indígenas, né, desafiando os nossos corações a fazermos discípulos onde nós estamos. Tá? É uma alegria recebê-lo aqui. Tá? Conte com as nossas orações, com o nosso apoio. Lembre-se do Ageirson e da Isabel nas suas orações. Eles têm respondido com obediência ao chamado do Senhor de fazer discípulos, né, a um povo não alcançado. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso e vai ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós nos alegramos nessa manhã, te pedimos a sua bênção e a unção do seu Espírito Santo sobre a vida do Ageirson, Senhor, para que ele ministre a sua palavra com coragem, a fim de que sua voz se faça ouvida por nós essa manhã e que essa voz nos mova, Senhor, para que nós vivamos em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Irmãos, a Isabel está lá no final. Isabel, levanta aí que teve irmãos que não vieram na EBD. Essa é a minha Rebeca, a que Deus tem colocou na minha vida e tem cuidado de mim, né? Nós temos cuidado um do outro. Meu nome é Ageirson, por causa da minha mãe, é culpa dela, tá, gente? Você, que nome difícil, mas você também pode chamar de GG, que meus irmãos não sabiam falar meu nome. Ó, menininho. Meus irmãos não sabiam falar meu nome, né? Nome difícil que minha mãe, a mãe colocou nome difícil nesse irmão mais novo aqui. Como é que nós vamos fazer? Vamos chamar ele de G. Né? Então me chamavam de G, pegou duas letrinhas do nome. E meus amigos sempre me chamaram de GG. Né? Então vocês podem me chamar de GG, não tem problema algum, tá, irmãos? Nós estamos ali no Vale do Ribeira, como eu já disse, trabalhando com o povo Guarani, Mbuá, né? E eles se cumprimentam assim, pela manhã. Jaúdio, Rehu Porampa. Você entendeu? Né? Então tá bom. Eu também não entendia não, mas agora eu entendo. Jaúdio, literalmente, quer dizer assim, você levantou? Você já levantou? Quer dizer, no sentido assim, você levantou, você está bem, né? Então você está vivo. E quando você pergunta ainda mais, Revu Porampa, quer dizer, a sua manhã tá boa, as suas coisas com você estão bem? E aí eles podem responder, Che Aiko Poram, quer dizer, eu estou bem. Ou Che Au Poram, eu estou bem, né? A gente tá ali, já tem 1 ano e pouco. Eu cheguei em março do ano passado. A minha esposa chegou em agosto, né, quando nós casamos. E estamos ali trabalhando com esse povo abençoado.
que vai ser muito abençoado ainda por Deus, muito mais, né? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 121. Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do céu e da terra, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Salmo 121 é um cântico de caminhada. Os peregrinos cantavam a caminho de Jerusalém. Qual que é a ideia que você tem da sua caminhada? Daquilo que você tem por fazer, que você já fez? Você acha que ela é perigosa e incerta? Você tem pelo menos noção daquilo que você tem para fazer? Pois é. Quando o povo cantava a caminho de Jerusalém, eles não sabiam que a jornada seria perigosa. Aliás, eles já sabiam que a jornada deles ia ser perigosa e incerta. Já sabiam do caminho, do perigo que eles tinham para fazer. Só não sabiam como que seria essa jornada. Até onde que eles iriam, o limite que eles chegariam. E a pergunta que não se quer calar, depois de ler esse texto: em um mundo marcado de dores, guerras e incertezas, a humanidade pergunta: de onde virá o meu socorro? E talvez alguém já perguntou para você isso, aí na rua, aí fora, né? E agora, quem poderá me socorrer, né? O que eu posso... O mineiro fala assim, pouco eu vou, né? E talvez você já teve nesse momento, ou alguém já chegou nesse momento perto de você, o que eu vou fazer agora? E me vem à mente aquele carcereiro, né? Vendo o povo fugir, agora, o que será da minha vida? E talvez você já chegou nesse momento a se perguntar, e agora, o que será da minha vida? Nós conhecemos a resposta. Mas e os bilhões ao redor do mundo? Nós sabemos a resposta, mas e o seu vizinho? E o seu pai, ou sua mãe, o seu irmão? As pessoas da sua família? As pessoas da Índia, da China, os indígenas do Brasil? Será que eles sabem essa resposta? Será que eles já ouviram que existe um Deus que guarda e salva? Minha outra pergunta é, mas quem é esse Deus que nós conhecemos? Uma pessoa pode passar uma vida inteira frequentando uma igreja, sentando aqui nos bancos, mas não saber, na essência, quem é esse Deus. Teve uma pessoa que trabalhou na minha casa e ela tinha um medo de tudo. E eu falava para ela, olha, a fé que eu tenho no meu Jesus é para me dar paz até nesses momentos. E se esse Jesus que você está servindo, que você está dizendo que serve, ele não te dá paz para nada, e você só tem medo, tem alguma coisa errada. Então, quem é esse Deus que nós conhecemos? Primeiro, é o único Deus que realmente socorre.
o meu socorro, verso 1 e 2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. As pessoas olhavam para os montes, olhavam para os altos, e os montes tinham o que naquele tempo? Tinham os altares, tinha talvez as imagens dos deuses que elas criam. Então elas olhavam para os montes, e agora? Mas aqueles deuses que estavam no monte não davam socorro. E eles perguntavam, né, como Chapolin, agora quem vai me defender, né? E aí o salmista, ele usa desse contexto para falar de Jesus, para falar do Senhor. E nós achamos um texto bonito, que parece um texto assim, né? De cântico. Mas além de ser isso, ele é um texto missionário, é um salmo missionário. O único Deus que realmente socorre. O salmista declara que o verdadeiro socorro não vem daqueles ídolos ou forças humanas. O verdadeiro socorro vem do Criador de todas as coisas, que fez o céu e a terra. Hoje, milhões de pessoas continuam olhando para os montes falsos, continuam olhando as falsas religiões, continuam olhando o materialismo, continuam olhando as ideologias, porque ainda ninguém foi até elas anunciar o Cristo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque ainda elas não conhecem da forma correta o Deus Criador. Irmãos, eu era ainda de uma igreja, entre aspas, e quando alguém veio, eu estava subindo, eu lembro, acho que eu estava no primeiro ano do curso médio, ensino médio, né? Que a gente chamava de segundo grau antigamente. E era uma caminhada assim de uns 20 minutos, um morro enorme que você tinha que subir para ir para o colégio. E eu vi uma pessoa de uma igreja, né, evangélica, e ele veio me, assim, maldizendo a minha religião. E quando você é de uma certa, né, vamos dizer, seita, e chega alguém, ao invés de falar com você da verdade de Cristo Jesus, e começa a falar que onde você está não está certo, onde você está é errado, que fulano é isso, aquele dia eu subi com ódio tremendo dos evangélicos, porque eu queria chegar na escola, eu queria terminar de subir aquele morro que era infernal, ainda tinha um outro com uma palavra infernal no meu coração, para dar para o meu coração, né? Então eu não conheci naquele momento, eu não tive a oportunidade de conhecer sobre quem é o verdadeiro Jesus. E tem muitas pessoas assim, confiando nos montes, porque ainda nós não podemos falar a verdade absoluta do que é Jesus. Irmãos, nós não existimos apenas para usufruir da graça. Nós existimos e nascemos de novo para anunciar esta graça a todos os povos. A obra missionária começa quando reconhecemos que o mundo está perdido sem o socorro de Deus, sem o socorro do Criador. Esse Criador é o único que pode socorrer verdadeiramente. Nós conhecemos esse Deus, sabemos que Ele é o Deus que socorre, mas nós também sabemos que Ele é o Deus que nos guarda e envia guardadores. Versículo 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que dormita nem dorme o guarda de Israel. A palavra guarda aqui está bem destacada. O guarda, aquele que vigia incessantemente. Aquele que não dorme, aquele que nem pisca o olho e sabe de todas as coisas sobre você, sobre o que está no seu coração neste momento. Deus não dorme. O seu amor e a sua atenção pelas almas perdidas são ininterruptos. A palavra guarda está aqui para nos lembrar disso. Deus não dorme no seu cuidado por você, meu irmão.
ele tampouco dorme em relação aos povos não alcançados. Deus não dorme. Enquanto nós estamos vivendo como quem dorme, como quem sonha, num romance, né? Como diz no hino nacional, né? Deitado em berço esplêndido, Deus está acordadíssimo e olhando que tem pessoas que precisam ouvir a palavra. Ele está despertando você agora desse sonho, desse romance com a Bíblia. Não, você tem que viver a realidade, pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é romance hora nenhuma. É difícil. Por isso nós precisamos do socorro e precisamos da guarda do Deus Todo-Poderoso. E essas pessoas que estão lá fora, que não ouviram a palavra ainda, ou que ouviram, que não deram a devida confiança, eles precisam ouvir de novo. Ouvir pela primeira vez, ouvir mais, até ele chegar e falar assim, esse camarada é incansável. E eu preciso ouvir, dar atenção ao que ele está falando. Não podemos nos acomodar no conforto dos nossos lares, né? Há campos brancos para a colheita, irmãos. Aguardando os trabalhadores, como diz lá em João 4:35. Há campos brancos para a colheita. E se nós, como eu falei no início da escola bíblica, se nós estamos aqui simplesmente para sentar, né, usufruir daquilo que nós temos, né, uma boa palavra, temos o pastor que pode pregar para nós sempre, temos bons cânticos aqui que são embalados pelos irmãos, e chega em casa, né, nossa, eu vou curtir um churrasquinho daqui a pouco, aí eu vou jogar um futebol à tarde, aí eu vou dormir, descansar para amanhã. Então, irmãos, você está vivendo um mundo crente de meia boca. Me desculpa falar assim. Mas você está ignorando o Deus que socorre. Você está ignorando o Deus que guarda. E você está ignorando um chamado. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. E nós temos, o Guarani, ele tem a Bíblia dele, ele tem a Bíblia para ele, que ainda, infelizmente, eles não conhecem. Eu quero ter a oportunidade de ler esse texto, Marcos 16:15, na língua Guarani, para vocês ouvirem. Haegui aipoeiavi, tapeu o parupi, uvu de averei quaai, va erra e de viver pe pemombeu aiu porã. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Cristo pode contar com você? Ele tem contado com você? Se o coração de Deus não descansa quanto à salvação dos perdidos, como a igreja pode permanecer adormecida e omissa diante da grande comissão? Por que desobedecer a esse chamado, então? Nós também conhecemos o Deus, além de conhecermos o Deus que socorre, o Deus que guarda, nós conhecemos o Deus que nos protege e nos dá coragem. Aquele povo que estava cantando esse salmo na caminhada ali, eles continuavam. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Deus estava protegendo. Eles não sabiam como que ia ser a caminhada deles, mas eles sabiam que tinha um Deus guardando eles. Eles sabiam que tinha um Deus socorrendo eles no caminho. E eles sabiam que tem um Deus que encorajava eles nesse caminho, cheio de pedregulho, cheio de dificuldade, pessoas más atravessando o caminho a toda hora, bichos selvagens atravessando o caminho a toda hora. E nós temos esse mesmo plantel, essa mesma ideia na nossa caminhada. Temos pessoas más, temos coisas ruins que nos acontecem, mas temos um Deus que nos encoraja. Versos 5-8. O Senhor é quem guarda
O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Lembra daqueles jovens que foram julgados na fornalha? Eu lembrei agora desses jovens quando eu li esse texto. Estavam debaixo de um calor, de uma fornalha aumentada 7 vezes o calor. E eles estavam lá, com o Senhor Jesus, com o Senhor ao lado deles. Não tinham medo. E antes disso, eles ainda falaram para o rei, nós não vamos nos ajoelhar por você, diante de você. Se Deus quiser, e se Deus não nos proteger, nós não vamos ajoelhar. Pode julgar na fornalha. Ainda tem uns memes aí, né, que o pessoal põe eles lá e cantando uma musiquinha e fazendo churrasquinho lá no meio da fornalha, né? E eu creio que eles estavam em paz no meio da fornalha. E eu creio que eles sabiam que se Deus não fosse lá tirá-los, eles iam morrer, mas iam morrer sabendo que Deus ainda é socorro, Deus é guarda, e ele encorajou aqueles jovens a fazer isso. Deus tem te encorajado a quê agora, nesses dias? A que o Senhor tem encorajado você? Eu acho que Ele não nos encoraja a ficar em casa à toa, sem fazer nada. Isso aí Ele não vai nos encorajar. Ele tem encorajado a sermos ousados, a pregar o Evangelho, a falar para o nosso vizinho, a falar para o nosso irmão, para aqueles que estão ao nosso redor. E Ele tem agora desafiado a nossa vida para isso. O Salmo promete proteção na saída e na entrada. É uma promessa de guarda para quem está em movimento. Já parou para pensar? Se eu estou num lugar parado, eu não tenho entrada nem saída. Eu tenho que movimentar. E Deus Ele está prometendo isso para aqueles que estão se movimentando. O Senhor Jesus não chamou nenhum vagabundo. Ninguém que estava lá à toa, sentado, jogando ou fazendo nada. Ele chamou pessoas que estavam trabalhando. Pessoas que estavam lá consertando a rede para pescar. Um que estava sentado na barraquinha lá, cobrando imposto, mas ele estava trabalhando, ele não estava à toa. E o Senhor não te chama porque você está à toa. Ele chama porque você é uma pessoa que trabalha. E talvez você já tenha sido atendido, ou se prestado atenção nisso, né? Às vezes você para e pensa assim, meu Deus, mas eu não posso ir pregar domingo de tarde, que eu tenho tanta coisa para fazer. Segunda-feira eu tenho que trabalhar, dia de semana eu não posso ir. Mas e para aqueles que trabalham com você? Você tem pregado? Eu estava conversando com um grupo de adolescentes e eles estavam falando sobre profissões, sobre missões e profissões. E eu perguntei para eles assim, para cada um, o que você quer fazer? Qual curso você está fazendo? Eu estou estudando para fazer medicina. Eu estou estudando, eu já estou fazendo engenharia eletrônica, engenharia civil. Eu quero ser dentista, né? Como a gente dizia antigamente, né? E eu falei para eles, então seja um dentista para a glória de Deus, seja um médico para a glória de Deus, seja um secretário ou uma secretária para a glória de Deus, mas não seja um omisso, um ocioso. Porque Deus não chama pessoas ociosas, pessoas omissas. Muitos não se envolvem em missões por medo. Medo do futuro, falta de recursos ou dos perigos do campo. No campo é perigoso mesmo. Tanto lá no meio da mata, na aldeia é perigoso, como aqui também. Alguém perguntou para um missionário amigo meu, o senhor não tem medo de onça? Ele falou assim, mas eu prefiro morrer
na boca da onça que morrer tomando um tiro aqui e estando desobedecendo a palavra de Deus. Se eu tenho um chamado e estou aqui à toa, eu posso morrer até debaixo da cama. Mas a diferença é que se você morrer num acidente trabalhando e por causa do amor de Deus, é outra coisa diferente do que você morrer debaixo da cama e tendo que fazer coisas. Não é mesmo? Irmãos, eu trabalhei como evangelista num lugar pequeno, bem pequenininho. E tinha um templozinho pequenininho lá, e eu ia lá para evangelizar, para ensinar, dar curso de batismo. E uma família que me atendia, tinha um menino lá de 9 anos. E eu ensinando. Quando ele se casou, ele teve a oportunidade de ser desafiado para a obra pela mesma pessoa que me desafiou. E eu cheguei lá na cidade e ele me falou: olha, GG, veio aqui o pastor fulano e me desafiou, mas então, que bom, então vamos preparar as coisas para você ir lá para o treinamento. E ele falou assim: mas eu acabei de casar e como é que eu vou fazer? Eu não tenho como sustentar lá, porque lá é o dia inteiro por conta, não vai ter jeito. Então, mas rapaz, mas você tem que crer que Deus sustenta. Você não viu eu? E ele viu toda a minha história lá. E ele resolveu fazer o quê? Ir para os Estados Unidos de forma ilegal. Né? Ele achou que o sustento, né, que ele ia ter nos Estados Unidos ia ser maior do que o sustento que Deus podia dar para ele no campo. E o que aconteceu? Quando ele chegou na porta ali dos Estados Unidos, vamos dizer, que ele foi passar o cartãozinho dele que era falso, a catraca ali já, opa, tem um tentando entrar aqui ilegal. E foi preso, ficou 10 meses. Ele de um lado, a esposa do outro lado do presídio, podiam se ver uma ou outra vez num mês, né? E ficou 10 meses ali dentro da barriga do peixe, né? E ficou ali chorando, sofrendo. E demorou para ele enxergar. Ele voltou para o Brasil e demorou para ele ver que o que Deus tinha para ele era outra coisa. E hoje ele terminou o curso dele de teologia e está para ser ordenado. Já prega a palavra de Deus. Eu olhei, olho, você não precisava ter entrado espontaneamente na barriga da baleia, né? Não precisava. E foi espontâneo, né? Não precisava. Se tivesse escutado o que Deus tinha para ele, o que Deus usou pessoas para falar para ele, ele estava feliz e contente trabalhando na obra do Senhor. Não precisa você entrar espontaneamente na barriga da baleia, não, irmão. Você pode simplesmente optar por obedecer a esse Deus que socorre, a esse Deus que guarda e a esse Deus que dá coragem. Ele pode te encorajar. Não precisa ter medo do futuro, não precisa ter medo da falta de recursos, que não vai faltar recursos. A gente tem Davi falando, né, que nunca viu um servo de Deus mendigar o pão, porque Deus supre. Irmãos, no campo missionário talvez você não vai ter todas as coisas que você quer, ou na vida aqui mesmo, né? Mas você vai ter tudo que você precisa, né? A segurança que Deus nos dá não serve para nos manter isolados e confortáveis dentro das nossas casas, dormindo no nosso travesseiro fofinho, mas para nos dar ousadia de ir até os confins da terra. E os confins da terra pode ser o quarto vizinho de onde você mora, da casa que você mora. O seu irmão, o seu pai, a sua mãe, ou o seu vizinho. E aí pode ser lá na China. Um dia nós fomos confins da terra. Quando Simonton, né, esteve aqui, nós éramos os confins da terra para ele. E hoje a igreja IPB completa 167 anos de existência, com escolas, hospitais e igrejas espalhadas pelo mundo afora, para o Brasil afora. E tem outros lugares aí que existem igrejas, por causa que o Brasil
enviou pessoas para pregar o Evangelho. Nós temos na PMT quase 300, mais de 300 missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Irmãos, Cristo viveu, Ele veio, Ele viveu, morreu, ressuscitou para ser o nosso abrigo eterno. Ele nos garantiu o socorro supremo e agora nos diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Como podemos nos engajar hoje, irmãos? Ouvindo essa palavra, agora vem a pergunta: como que você pode se engajar para que o reino de Deus se propague? Para que essa igreja seja embaixadora de Cristo neste lugar aqui. Oremos por missões. Orem pelos missionários da PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Orem pela JMN, a Junta de Missões Nacionais. Orem pelas juntas do presbitério, né? Adote um campo missionário em oração e em sua família. Incentive o seu menino, desde criança, desde pequenininho, a orar pelos missionários. Tem uma família lá em Governador Valadares, esse irmão é pastor, ele tem acho que 4 ou 5 filhos. Todos os filhinhos dele, quando eu chego lá, eu falo assim: ô GG, olha, eu oro por você todo dia. Gente, aquilo enche meu coração de alegria, sabe? Porque mesmo no momento de dificuldade que eu já passei, eu lembro desses meninos, lembro que tem um exército orando por mim. Quando eu estava lá no Tocantins, e que eu estava lá uma vez aprendendo a língua com indígena, e chegou um outro, me agarrou aqui pela camisa, e falou: o que você está fazendo aqui? E mirou assim, um soco. Eu falei assim: acho que é agora que eu vou levar um soco. Mas antes de levar o soco, as pessoas entraram na minha frente e começaram a me disputar. Não, o GG não. Eles me chamavam de Zezeré, que eles não sabiam falar o G, né? Eu pronunciava com o som de Z, e Iré é pequeno, né? Então, GGzinho, alguma coisa assim. E briga para lá, e eu saí com a roupa toda rasgada, fui para minha casa, para minha rede, sentar e chorar, e falar: Senhor, por que eu estou nesse lugar, sendo que as pessoas querem me bater, né? E Deus me deu essa visão de um exército de pessoas numa igreja, cheio de bancos, e orando por mim. E é isso que eu lembro, toda vez que eu tenho dificuldade no campo, eu lembro de pessoas orando por mim. Então, meu irmão, o que Deus pode te prometer é que as pessoas vão orar por você e o seu trabalho vai ser próspero. E você pode orar por missões, começando fazendo isso, orar por missões, orar pelos missionários. Você pode também, como engajamento, contribuir com missões. A nossa oferta financeira seja um instrumento real para enviar e sustentar aqueles que estão nos campos. E talvez você fale assim: nossa, mas a nossa igreja é tão pequenininha, né? A gente é tão pobrezinho, não tem condições. Meus irmãos, às vezes as pessoas me mandam mensagem: ô GG, vou mandar uma oferta, é bem pequenininha. Eu falo: meu irmão, não tem oferta pequena, porque tem aquilo que Deus tocou no seu coração para fazer. E quem sou eu para uma pessoa que mandou para mim R$1 na minha conta do banco e falar assim: nossa, por que mandou R$1, né? Eu não tenho como fazer isso, porque eu sei que é Deus que mandou fazer. Porque alguma modo eu vou precisar daquilo, daquele R$1. Então, irmãos, sejam encorajados a serem missionários, contribuindo com missionários. Como é que você pode se engajar também? Vá, se Deus te chamar. Talvez Deus esteja te vocacionando, ou talvez Deus até já te chamou e você está desobedecendo uma ordem. Desobedecendo uma ordem de aonde ir fazer discípulos. Tem pessoas que têm chamados específicos, assim como eu e minha esposa, de estar no campo missionário, de estar outros no meio dos ciganos, outros no meio de pessoas que estão ali viajando pela estrada, outros nos indígenas, lá no meio dos indianos, lá nos japoneses, lá no Oriente Médio. São chamados específicos.
e Deus tira, sabe de onde que Deus tira essas pessoas? É da igreja mesmo. Não chama do planeta Marte, vem você e vai, né? Eu não sou marciano. Eu sou feio assim, mas eu não sou marciano, né? Eu sou daqui, eu saí de uma igreja que eu fui despertado para missões. Então, você é que tem o dever de ser despertado e despertar as pessoas, as pessoas da sua igreja. Você vê jovens, às vezes, que têm um potencial e que pode ser, né, chamado. Então, ensine-o. Porque se ele for realmente chamado, ele precisa atender a esse chamado. Mas ele precisa aprender sobre o que é esse chamado. Porque é só ele tendo conhecimento que ele vai ver a necessidade. Tem pessoas que... Eu era católico e eu lembro que eu queria ser padre, né? Nossa, e minha mãe não queria porque não queria que eu fosse padre. Mas eu queria ser padre. Eu não fui padre porque eu não fui para o seminário porque eu queria namorar, né? E não podia namorar. Eu pensei, não, isso aí não tem graça, não. Quando eu descobri, eu disse, não, não quero isso mais, não, para minha vida, não. Mas, irmãos, eu estava lá no fundo da igreja, quando o pastor estava fazendo, um missionário estava fazendo um apelo missionário. E eu, desde então, na minha vida, sempre tive problemas de saúde, né? O meu tamanho, né, não é compatível com a minha idade, por causa de problemas de saúde que eu tive. E minha mãe sempre falava, meus irmãos, o G é muito fraco, ele não pode fazer as coisas assim e tal. Você não pode ir porque você vai quebrar a mão. E eu realmente já quebrei a mão várias vezes. E eu ficava assim, falava assim, não, Deus, eu sou fraco, eu não vou não. Porque eu não posso, eu sou fraco. E talvez você já pensou isso. Mas eu me vi lá na frente falando com Deus, Senhor, não sei o que vai ser não, mas eu vou. Se o Senhor está mandando, eu vou. E Deus não me livrou de quebrar a mão no treinamento, né? Me livrou de cobra, cascavel, e esse ele me livrou. Mas não me livrou de... Ele não me livrou das pessoas tentar me bater, né? Ele não me livrou das pessoas tentar me dar, até num campo que eu fui, as pessoas estavam invadindo a aldeia e eu estava lá no meio, estavam com facões, né? Eu nem gosto de falar isso porque dá uma ideia de sensacionalista, né? Mas a pessoa chegou com um facão assim para bater na minha cabeça e na cabeça do cacique que estava comigo. Esse facão vinha e voltava. Eu via o facão vindo assim e fechava o olho, Senhor, misericórdia. E aí, nesse momento eu fui liberto disso, de levar essas pancadas de facão. E ele me livrou disso. Não me livrou de outras coisas, mas me livrou disso. Mas ele me encorajou sempre a fazer o que eu estou fazendo. Ele me socorreu sempre, ele me guardou sempre e ele me encorajou sempre. E ele está disposto a fazer isso para você. Para você sair do seu conforto, da sua zona de segurança, de conforto e falar, não, eu estou aqui e eu vou. Assim como eu fiz um dia, e eu fui, e eu sou muito feliz nessa vida. Então, meus irmãos, ore pelos missionários, contribua com missões, seja missionário contribuindo com missões, e seja um missionário indo também, e talvez até por chamados específicos. Se Deus tem tocado no seu coração, então você precisa procurar o seu pastor, procurar a sua liderança e falar, pastor, eu quero ir, como eu posso fazer? Ele vai te mostrar. Na IPB nós temos várias formas, né? Você pode ir num dos institutos que a IPB tem, você pode ir para o seminário para se preparar, você pode fazer essas formas e se preparar. E tem os órgãos, as agências missionárias, que facilitam o trabalho, treinando para treinamentos específicos, né? Treinando para você aprender a língua, te dando um pouco mais de treinamento nessa área. Nós temos o CFM, que treina, né? Você pode ir fazer lá uma semana, né? Temos os cursos offline, que mostra no site da PMT. Pode também estar aí
querendo fazer algum outro curso, pode fazer. Mas, irmãos, interceda pedindo despertamento missionário na sua igreja. Ore todos os dias, Senhor, desperta missionários, envia missionários, porque Paulo, Silas e Barnabé, eles saíram foi da igreja. A igreja orou e o Espírito Santo de Deus falou, manda Paulo, Silas e Barnabé. E foi o João Marcos também, né? Então você precisa orar para que mais missionários saiam. Infelizmente está diminuindo o número de missionários, de pessoas indo para os treinamentos. E hoje eu quero desafiar você, e principalmente você jovem, que está nessa igreja, e que não tem atendido esse chamado, e sabe que tem esse chamado. Então você precisa tomar coragem, a coragem que Deus te dá. Usar todos os recursos que Deus tem te dado para esse serviço, meu irmão. Eu quero orar neste momento pela sua vida. Se você tem uma expressão no Guarani que diz tecove porame, que quer dizer sempre melhorando. Às vezes você esteja falando assim, não, mas eu já oro por missões, já contribuo com missionário, então melhore. Que nós precisamos viver nessa nossa vida melhorando. Então eu quero fazer neste momento esse desafio para a sua vida. Você não faz, então faça. Você tem um chamado e você não está cumprindo, então comece a cumprir. Eu, mas Isabel, nós estamos dispostos a orar por você sempre. Se você quiser ligar, conversar, querer saber mais do campo, como é que é, a gente está disposto. E com certeza, a liderança dessa igreja também está disposta. Vamos orar? Senhor Deus de amor, Pai eterno, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra, que é maravilhosa e que nos ensina, nos instrui, ó Deus, a sermos pessoas procurando a perfeição. Senhor Deus, abençoe esses jovens que estão nessa igreja, os jovens que estiveram aqui ontem, ó Deus. Desperta-os, ó Deus, para o chamado missionário, Senhor Deus. Desperta-os, ó Deus, para termos mais missionários, pregadores entre os povos indígenas, entre os povos de todos os cantos, ó Deus eterno. Desperta pessoas aqui para contribuírem com o trabalho missionário. Desperta pessoas aqui, Senhor Deus, para orarem mais pelo trabalho missionário, pelos pastores, pelos missionários, pelos obreiros, ó Deus, que o Senhor tem despertado. Toma-os em tuas mãos, Senhor Deus, e eu clamo a Ti agradecido, Senhor Deus, por estar aqui, conhecer mais esse povo, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Geirson. Quero chamar a Ana e a Helena aqui na frente. Elas vão cantar uma canção para nós, em resposta a tudo aquilo que nós ouvimos. E eu quero convidar você à oração, tá? Depois que nós cantarmos, a gente vai orar pela Geirson, pela Isabel, tá? Mas que você seja desafiado, enquanto você ouve essa canção, a responder o chamado do Senhor Jesus com obediência. Né? Existe uma famosa frase de uma mulher que diz que ela não teve nenhum chamado extraordinário para ser missionária. Ela falou que ela leu uma ordem e obedeceu. E de fazer discípulos de todas as nações. Ela falou, eu li uma ordem e eu obedeci. E o Senhor Jesus está chamando cada um de nós aqui. Né? Então, ore ao Senhor neste momento, enquanto nós ouvimos mais uma canção. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus.
eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor, ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Quero chamar o Ageirson aqui na frente, sua esposa Isabel, o presbítero José Carlos, para nos conduzir em oração pela vida deles. Gente, lembrem-se deles em suas orações. Nós, como igreja, nos comprometemos a orar por vocês. Ageirson, Isabel, contem com a gente, vocês fazem parte da nossa família, tá? E eu sempre achei missionário maluco, gente, de verdade. Sempre quando eu ouço as histórias, eu falo, cara, ser pastor já é uma maluquice, ser missionário, não sei nem como definir. Não tem jeito. Mas, Ageirson, obrigado, Isabel, por nos desafiarem com a vida de vocês, né? Você não apenas pregou para a gente, né? Você mostrou que você vive isso, né? O nosso desejo é que nós possamos, como igreja, vivermos da mesma forma. Às vezes não no contexto indígena, mas no contexto urbano que nós vivemos, né? Está disposto a perder, a fim de que o Evangelho seja conhecido. Então, que alegria recebê-los aqui. Recebam o nosso abraço. Gente, no final do culto tem a lojinha do GG. Tá? Se você quiser investir na vida deles, a lojinha está disponível para você poder abençoar a vida deles. Mas eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Quero te pedir que, de maneira simbólica, você estenda as suas mãos para cá, para que nós possamos abençoar esse casal. Depois nós vamos dar a bênção, e eu peço que você aguarde só um instante, para que nós possamos dar os avisos finais, tá bom? Pai, nós oramos a Ti, Pai,
agradecidos, ó Deus, por esses momentos que passamos aqui, de ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos, ó Pai, de cantar louvores ao Teu nome. Ó Deus, como é bom sentir a Tua presença, como é bom, ó Deus, cantar louvores ao Teu nome, como é bom, ó Deus, rever e ver cada um dos meus irmãos, ó Deus, todos aqui, ó Pai, para Te cultuar. Ó Deus, é bom cultuar o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso refúgio, e o Senhor tem cuidado do Teu povo, o Senhor tem cuidado da Tua igreja. Pai, nós louvamos agradecidos por todas as atividades aqui nesse culto. Mas também, ó Deus, nós queremos aproveitar essa oportunidade, Deus, para agradecer ao Senhor pela vida do Egeir, seu Deus, e da Isabel. O seu ministério, ó Deus, que está, ó Deus, nesse trabalho tão importante, ó Deus, obedecendo os Teus ensinamentos, que através de Jesus Cristo diz o idem, ó Pai. Pregar o Evangelho a todas as nações, toda criatura. Ó Pai, o Senhor tem abençoado a vida dele, que o Senhor continue, ó Pai, derramando a Tua graça, da Tua bondade, a Tua misericórdia sobre a vida desse casal, Pai. Que eles possam, Deus, sempre falar da Tua palavra, que o Senhor esteja com eles em todos os momentos, Deus, que as pessoas ao ouvirem a Tua palavra, ao ouvir o testemunho da vida deles, do que o Senhor tem feito na vida deles, as pessoas possam aceitar a Jesus Cristo. Ó Deus, não tem motivo nenhum, ó Deus, razão de estarmos aqui nessa terra, Pai, se não for, ó Deus, morar na glória com o Senhor. Que haja salvação na vida das pessoas, ó Deus, que ouvir a Tua palavra. Deus, que haja arrependimento, que haja conversão. Ó Pai, louvado seja o nosso Deus sobre a vida do Egeirson e da Isabela. Ó Pai, que o Senhor continue abençoando eles, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Recebamos a bênção. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheçam na terra os seus caminhos e entre todos os povos a sua salvação. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o amor de Deus o Pai, que o consolo e encorajamento do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Convido você a se assentar rapidamente, enquanto nós passamos alguns avisos. Egeirson e Isabel, Deus abençoe. Dê um abraço apertado, tá, neles no final, e lembre de orar por eles. Meus queridos irmãos, eu estou aqui hoje para falar do pastor. Eu convido aqui a irmã Leni aqui na frente, vamos fazer uma homenagem no aniversário do pastor, né? E a irmã Leni vai falar algumas coisas aqui. O pastor ficou assustado, né, pastor? Eu falei, vou dar um susto no pastor. Ai, bom dia, irmãos. Esse pastor é um pastor fujão. Porque no dia do aniversário dele, né? Um domingo após o aniversário, ele resolve não estar na igreja, né? Então, nós queremos, em nome da igreja, entregar uma lembrança, um cartão e orar com ele. Não tem melhor coisa, como foi falado muito nessa manhã, gente. Como o pastor sempre fala, a oração. Não tem como. Melhor presente que um missionário, um pastor, você pode receber é uma oração. Bom, não vou delongar, só queremos chamá-lo aqui à frente para receber em nome da igreja. Ele treme, né? Porque, né? Mexendo no cofre da igreja. Ele treme. Então, em nome da igreja, pastor, um cartão. É uma singela lembrança, né? Mas que não é esquecida daqueles que nos servem, né? A gente não esqueça daqueles que é servo. E eu acredito que a única mensagem que nós, como igreja, podemos falar para um pastor, para um missionário, para você também, tá, GG? Continue sendo servo. Continue sendo servo daquele que é o dono de todas as coisas. O próprio Senhor Jesus disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. É o nosso maior exemplo. Então, o presbítero José Carlos vai estar orando.
Mais uma vez, agradecendo pela vida do pastor, pela disponibilidade, pela dedicação no aprendizado, na motivação do corpo de Cristo em permanecer unido. Pai, continuamos alegres, sempre na Tua presença, fazendo a Tua vontade, da maneira que o Senhor requer de cada um de nós. Ó Pai, nós colocamos, ó Deus, a vida do pastor nas Tuas mãos. O Senhor tem dado muitos anos de vida, Deus, no seu ministério. Tem sido incansável, Deus, no ensinamento da Tua palavra. Que o Senhor continue, Pai, derramando a Tua graça, a Tua bondade sobre a vida do pastor Paulo, Deus. O Pai dele, da sua família, Deus, que o Senhor continue. Deus, ele tem sido, Pai, bênção aqui na nossa comunidade de fé. Ele tem, Deus, fazido a Tua vontade. Que o Senhor continue, Deus, abençoando o seu ministério. Tudo aquilo que ele fizer, Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Que o seu nome, Deus, seja glorificado através da vida dele. Muitos e muitos anos, Pai, que o Senhor continua dando para ele, Pai, sempre na Tua presença. Nós oramos agradecidos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem sustentado o Teu povo. Glórias a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Gente, obrigado, viu? Amo vocês. Gente, só para nós finalizarmos, então, amanhã nós temos artesanato aqui na igreja, 1h30. Terça-feira, como é a última terça-feira do mês, nosso encontro vai ser presencial, tá? Encontro de oração aqui na igreja. Quarta-feira nós temos um pequeno grupo, na casa do Rogério e da Neia, e também na casa da Marina, às 2h30, tá? E domingo, escola bíblica, vamos prosseguir com o estudo de Atos e novos membros daremos continuidade, tá bom? Chamar a líder das mulheres aqui novamente, minha mãe, para ela dar esse... São 2 recados aqui, e aí nós finalizamos. Uhum. Bom, irmãos, é o seguinte, nós estamos com planos de reunirmos os nossos casais. Casais, fiquem atentos. Nós convidamos o Jean e a Lúcia, lá da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali no Boa Vista. Eles trabalham com casais lá. Eu falei, Lúcia, Jean, veja se vocês têm disponibilidade para o dia 12 de setembro. Já marque na sua agenda. Então, para o dia 12, temos disponibilidade. Vocês vão ver, eles são uma benção. E pode voltar agora que eu vou dar esse aviso. E ela falou assim, Leni, nós vamos fazer essa apresentação teatral, Pais e Filhos. Vai ser uma boa iniciativa e um incentivo para os casais da sua igreja. Anuncia lá. Pode ir o casal, pode ir sozinho, não tem problema nenhum. E vai ter um coquetel após, né? Vocês podem ver aqui. Ele é por família R$30 por causa do coquetel. E R$15 individual. E você já motiva a igreja, os casais a estarem lá. E no dia 12 de setembro nós vamos estar aí. Então, convido você, se você pode, dia 29, no próximo sábado, estar lá, será às 19h30, é bem pertinho aqui. Nós vamos colocar no grupo da igreja, se você pode ler o QR Code, fazer o pagamento, me avisar ou avisar o pastor, para a gente passar para ela, que ela quer saber o nome, né, de quem vai e tal, para se programarem, é claro, né? Então, eu convido você, casal, ou não precisa ser casal, vá e separe a data do dia 12 de setembro. Vai ser uma bênção contar com vocês, tá? Nesse dia 12, nós precisamos de quem for me confirmar. Nós vamos ter uma jantinha para os casais, feita pelos nossos jovens. Já está tudo, ó. Helena falou que faz um estrogonofe de frango espetacular. Nós vamos ser servidos pelos nossos jovens. Jovens da sua igreja vão trabalhar para servi-los. Então, vai ser um prazer contar com a presença de vocês. Maravilha, gente. Marque na sua agenda o chá de primavera, que nós fazemos todo ano, dia 3 de outubro, às 16 horas. Não se esqueça da dinâmica das famílias, tá? E
nós avançamos aí para 19% do valor arrecadado. Continue orando, intercedendo e contribuindo para que possamos finalizar a nossa obra. Tá bom? Deus abençoe vocês.